Olá, seja muito bem-vindo. É sempre uma honra ter você aqui com a gente nesse espaço de reflexão e crescimento. Eu sei que se você chegou até este vídeo, não é por acaso. É porque você busca evolução, clareza e força interior. E isso já te coloca em um grupo diferente. O grupo de pessoas que não aceitam viver no automático. Hoje nós vamos falar sobre algo que toca a todos nós: o medo. Essa energia invisível que limita sonhos, que paralisa decisões e que muitas vezes nos prende sem correntes visíveis. Mas aqui vai a provocação. O medo não é o inimigo. Na verdade, ele pode ser o caminho. E ao longo deste vídeo, nós vamos entender juntos como superar o medo e liberar a verdadeira coragem que já existe dentro de você. Então relaxa, fica à vontade. Porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga os seus próprios limites. O medo é uma das emoções mais antigas e mais poderosas que existem. Ele nasceu para nos proteger. Quando o cérebro percebe uma ameaça, ativa o mecanismo chamado luta ou fuga. O coração acelera, a respiração muda, o corpo fica pronto para reagir. Esse medo biológico é importante. Foi ele que manteve nossos antepassados vivos diante de predadores, perigos e situações de risco. Mas existe outro tipo de medo. Um medo que não é físico, mas mental. Não é o leão na floresta. É o medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Esse medo não protege, ele paralisa. A neurociência mostra que o cérebro não sabe diferenciar muito bem o que é uma ameaça real e o que é imaginada. E é por isso que tanta gente deixa de viver por causa de um medo que existe apenas na mente. O medo, quando não é compreendido, vira uma prisão invisível. E muitas vezes é essa prisão que impede as pessoas de dar os passos que poderiam mudar a vida delas. Viver com medo tem um preço, e é muito mais caro do que a maioria imagina. O medo paralisa. Ele faz você adiar decisões, deixar oportunidades passarem, se esconder quando deveria se mostrar. Quantas ideias incríveis nunca saíram do papel por causa do medo de fracassar? Quantos relacionamentos nunca começaram por causa do medo da rejeição? Quantas pessoas nunca deram um passo à frente por medo de ouvir um não? O medo é silencioso, mas rouba anos inteiros da vida. E quando você olha para trás, percebe que a dor de tentar e falhar é pequena, comparada à dor de nunca ter tentado. Esse é o maior preço do medo, o arrependimento. O tempo perdido que não volta, as experiências que você nunca viveu, as versões de si mesmo que você nunca descobriu. O medo não protege, ele aprisiona. E quanto mais você alimenta o medo, mais distante você fica da vida que poderia viver. O medo é silencioso, mas rouba anos inteiros da vida. E quando você olha para trás, percebe que a dor de tentar e falhar é pequena, comparada à dor de nunca ter tentado. Esse é o maior preço do medo, o arrependimento. O tempo perdido que não volta, as experiências que você nunca viveu, as versões de si mesmo que você nunca descobriu. O medo não protege, ele aprisiona. E quanto mais você alimenta o medo, mais distante você fica da vida que poderia viver. Pense em alguém que enfrenta uma cirurgia, em quem decide mudar de país, em quem dá o primeiro passo em direção a um sonho. Todos sentem medo. A diferença é que eles não deixam o medo decidir por eles. A coragem é silenciosa. Ela não precisa de aplausos. É aquela voz calma que diz: vai assim mesmo. E toda vez que você escolhe agir apesar do medo, você descobre algo incrível,
que a força que você procurava fora sempre esteve dentro de você. O medo não é apenas uma emoção psicológica, ele também é uma energia, uma vibração de baixa frequência que contrai, que limita, que nos faz encolher diante da vida. Quando você vive dominado pelo medo, sua energia cai, sua mente se fecha, sua criatividade diminui e você passa a enxergar apenas obstáculos. A coragem, por outro lado, expande. É uma energia de frequência mais alta, que abre caminhos, que cria movimento. Quando você escolhe agir com coragem, você muda sua vibração e a realidade ao seu redor começa a mudar junto. Todas as tradições espirituais já falaram sobre isso. No estoicismo, vencer o medo era sinônimo de liberdade interior. No cristianismo, há a frase: "O amor perfeito lança fora todo medo". No budismo, a coragem de enfrentar a si mesmo é parte essencial do despertar. Enfrentar o medo é mais do que uma atitude prática. É um ato espiritual. É declarar para o universo que você não vai viver em contração, mas em expansão. Porque quando você escolhe a coragem, você não apenas supera um obstáculo, você desperta para uma versão mais elevada de si mesmo. E se essa mensagem já está tocando você de alguma forma, eu te peço algo simples. Deixa o seu like aqui no vídeo e compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Esse gesto pequeno ajuda muito o canal a crescer e me dá força para continuar trazendo reflexões que podem inspirar e transformar a vida de mais pessoas. E se quiser, escreve aqui nos comentários: qual é o medo que você decidiu enfrentar? Quem sabe a sua experiência não acaba encorajando outras pessoas também. A coragem se manifesta de muitas formas. Algumas grandiosas, que entram para a história. Outras silenciosas, mas que transformam vidas do mesmo jeito. Nelson Mandela, por exemplo, passou 27 anos preso, sem saber se algum dia voltaria a ser livre. E mesmo assim, não deixou o medo vencer. Quando saiu, escolheu a coragem de perdoar e unir um país inteiro. David Goggins é outro caso, um homem comum, cheio de limitações, que decidiu enfrentar seus medos mais profundos, transformou dor em combustível e se tornou símbolo mundial de superação. Mas coragem não está só nesses grandes nomes. Ela também aparece na pessoa que decide terminar um relacionamento tóxico, no jovem que enfrenta o medo de falar em público, na mãe que escolhe recomeçar do zero para dar um futuro melhor aos filhos. Cada vez que alguém enfrenta o medo, por menor que pareça, algo muda. E essa mudança vai muito além do momento. Ela redefine a identidade. Mostra que dentro de cada um de nós existe uma força que só desperta quando temos coragem de encarar o medo de frente. Até aqui falamos do medo, da coragem, dos exemplos. Mas a pergunta é: o que você pode fazer na prática para começar a vencer seus próprios medos? Primeiro, nomeie o medo. Enquanto ele permanece na sombra, ele parece invencível. Quando você o coloca em palavras, ele perde força. Pergunte a si mesmo: do que eu tenho medo exatamente? Segundo, comece pequeno. Não espere vencer seus maiores medos de uma vez só. Enfrente pequenas situações diariamente. Cada vitória aumenta a sua confiança para o próximo passo. Terceiro, respire e observe. Na hora em que o medo aparece, pare, respire fundo. Essa pausa simples acalma a mente e mostra que você não precisa reagir no automático. Quarto, transforme o medo em motivação. Em vez de fugir, use o medo como combustível. Se algo te assusta,
Talvez seja exatamente isso que você precisa enfrentar para crescer. E por último, não caminhe sozinho. Compartilhe seu medo com alguém de confiança. A coragem se multiplica quando você tem apoio. O medo nunca vai desaparecer completamente, mas cada vez que você aplica esses passos, você se fortalece e descobre que a sua coragem sempre foi maior do que os seus medos. O medo não precisa ser apenas um obstáculo. Ele também pode ser um aliado. Pare para pensar. Geralmente aquilo que mais te assusta é justamente aquilo que mais pode te fazer crescer. O medo é como uma bússola. Ele aponta para os lugares onde você vai se expandir. É o sinal de que ali existe um desafio capaz de revelar uma nova versão de você. Se dá medo, é porque importa. Se dá medo, é porque existe vida do outro lado. Grandes conquistas quase sempre estão escondidas atrás de grandes medos. E quando você aprende a olhar o medo dessa forma, ele deixa de ser um inimigo e se torna um professor. O medo mostra onde está o seu limite. A coragem mostra que esse limite pode ser superado. Por isso, não fuja do medo. Use-o como guia, porque ele sempre vai te levar para onde você mais precisa evoluir. O medo vai sempre existir. A diferença está em como você escolhe lidar com ele. Você pode deixar que ele te prenda, ou pode escolher usá-lo como combustível para se tornar mais forte. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de seguir em frente, mesmo tremendo por dentro. E quando você dá esse passo, descobre que o medo era só uma sombra e que a sua força sempre esteve dentro de você. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Poucas pessoas têm essa disposição de ouvir até o final, de buscar reflexão e crescimento em vez de distrações vazias. Você faz parte de um grupo diferente, o grupo que escolhe evoluir. E isso já é um sinal de coragem. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like e o seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer e me dá forças para continuar trazendo reflexões que possam inspirar cada vez mais pessoas. Muito obrigado por estar aqui. E lembre-se, o medo limita, a coragem liberta. Um grande abraço.